Olá, queridos, estamos de volta a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos aqui alegres porque o Senhor nos permitiu gravar aqui mais esse vídeo para poder mostrar para você o quanto é fácil estudar a lição da Escola Sabatina, tá bom? O estudo sistemático da Palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o tema de domingo da lição de número 13. Domingo, o tema diz o juízo final. Então, domingo trata-se sobre o assunto do juízo final. Quem não está curioso para saber como será o juízo final, na verdade, então você pode estudar a palavra de Deus neste formato sistemático para que você compreenda melhor os assuntos que a Bíblia nos traz. Então, já falei aqui o tema é o juízo final. O autor da lição diz o seguinte, né? Para muitos, a ideia de julgamento significa condenação. Embora isso faça parte do processo, não devemos nos esquecer de que ele tem um lado positivo, pois também envolve a vindicação dos justos. Daniel se referiu a um juízo no tempo do fim em favor dos santos do Altíssimo. Daniel capítulo 7, versículo 22 diz o seguinte: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha que interessante. O juízo inclui os dois aspectos. Ouve tu nos céus e age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para que retribuis segundo a sua justiça. Então, não tenha medo do julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus, ele também vai trazer para você, a sua vindicação, ele vai vindicar, ele vai dizer que você está justificado nele e você vai estar salvo, usufruir do caminho do Senhor, da vida eterna ao lado de Cristo, da salvação tão esperada. Não vai mais sofrer, sentir dor, medo, tristeza. Viveremos alegres ao lado de Jesus. Voltamos para a lição. A primeira pergunta fala sobre como Cristo apontou para os conceitos de condenação e vindicação do juízo. O autor aconselha que nós possamos ler Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46 e João capítulo 5, dos versos 21 ao verso 29. Aqui o autor continua aqui explicando os textos que sugerem a leitura. Alguns afirmam que as expressões não é julgado, Jó capítulo 3, versículo 18, e não será julgado em João, João capítulo 3, versículo 18, e João capítulo 5, versículo 24, significam que aqueles que estão em Cristo não serão julgados de forma alguma, porém elas indicam que os crentes não são condenados no juízo. Portanto, os textos devem ser entendidos como não é condenado e não entrará em condenação. Olha o texto de João capítulo 3, versículo 18, que diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que não crê no Filho de Deus já está julgado, já está condenado. Aquele que não aceita Cristo, ele já está condenado no processo aqui. Em João capítulo 5, versículo 24, vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que texto bacana
na Bíblia Sagrada, lhe garantindo que Jesus, ele irá interceder por você, tá bom? Ele está intercedendo por você. Em suma, nosso destino é determinado na vida presente. Os que estão em Cristo têm assegurada sua vindicação no juízo, e os que não estão em Cristo permanecem sob condenação. Ao descrever o julgamento, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, depois eu lhe aconselho que leia, Jesus mencionou a presença não apenas dos cabritos ímpios, mas também das ovelhas justos, né? As ovelhas representam os justos e os cabritos representam as pessoas ímpias, aquelas que rejeitaram a Cristo. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. O texto que nós lemos anteriormente. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça. Isaías capítulo 55, versículo 1 diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde vinde leite. Então, veja que maravilha, nós somos justificados pela fé. Justificados pela fé. Gênesis capítulo 15, verso 6 diz o seguinte: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Precisamos crer, precisamos acreditar nas promessas de Jesus. E julgados pelas obras. Seremos julgados pelas obras, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Leia também Mateus, o próprio texto que nós lemos, 25, 31 a 46, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 13. Né? A base do juízo é a lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até os que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, dê ouvido ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Tiago capítulo 1, versículo 25 vai dizer o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus promete bênçãos àquele que guarda os seus mandamentos. Tiago também, capítulo 2, versículo 8, vai dizer, também eu lhe aconselho a partir do versículo 8 do capítulo 2 de Tiago até o 17, versículo 17. As obras são evidências externas da genuidade da experiência salvífica e, consequentemente, serão avaliadas no juízo. Lembre-se, não existe um decreto divino arbitrário que eleja alguns para a salvação e outros para a perdição. Cada um é responsável por seu próprio destino. Veja bem, no fim, o juízo não é um momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual é a nossa escolha final, se o aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. Então, o momento do juízo não é um momento em que Deus vai condenar o mundo, mas em que Deus vai revelar quais foram as nossas escolhas. O momento do julgamento, Deus revela se eu rejeitei ou se eu dei ouvido ao seu chamado. Cristo quer salvar você. Cristo quer me salvar. Então, veja que eu gastei nessa lição de hoje, de domingo,
apenas 10 minutinhos, 9 minutinhos, então vamos chegar a 10 ali que eu estou aqui comentando um pouco a lição, mais 10 minutinhos para estudar a lição de escola sabatina. Então veja como é fácil estudar a lição de escola sabatina. Estude a lição de escola sabatina para que você viva, para que você tenha vida em Cristo e vida em abundância, a ponto de dar, de envolver outros no chamado de Cristo. Que Deus abençoe você. Nós queremos orar junto. Quero orar com você nesse momento. Quero orar com você nesse momento. Porque sem Deus nada podemos fazer. E sem oração não há poder. Precisamos nos colocar diante de Deus. Amém? Santo Deus e maravilhoso Pai, nós somos gratos ao Senhor porque conseguimos, Senhor, estudar mais um pouco da Tua Palavra de forma sistemática e hoje, ouvindo acerca do juízo, compreendemos que naquele grande dia, Senhor, o Senhor apenas revelará para nós e para o mundo as escolhas que tomamos durante toda a nossa vida. Mas que nós possamos, Senhor, naquele grande dia, estar dentre aqueles que ouviram a Tua voz, que esperaram a Tua vinda e que possamos viver eternamente ao Teu lado. Tudo isso nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um abraço e até mais.